esse nosso slide, que quando você olha primeiramente para ele, você pode falar, estranho, né? O tema escolhido. Mas a gente vai conversar um pouco, vai entender um pouco sobre esse tema, vai entender um pouquinho sobre esse contexto que eu quero falar com vocês. E por que eu coloquei esse tema em manchete de jornal? Para vocês ficarem meio bugados, mesmo pensando, o que isso significa, o que isso quer dizer? Mas vamos nos debruçar no estudo da Palavra de Deus essa manhã, para que a gente possa poder aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para nós, através da Palavra dEle, através da mensagem dEle. E deixa eu pegar esse técnico aqui. Bem, nós vamos pensar juntos neste momento, a gente vai pensar através dessa passagem de Mateus 15, do 1 até o 20. Mas por que a gente vai pensar junto? Por que eu quero trazer vocês nessa manhã a refletirem? Bem, basicamente é sempre bom, sempre importante a gente refletir um pouco, mas a gente está no começo do ano, a gente está aí no nosso dia 14, faltam mais ou menos aí 352 dias para o ano acabar, a gente já viveu aproximadamente 4% desse ano, e aí a gente tem aí 96% do ano para ver o que a gente vai fazer nesse restante de ano, ou o que a gente vai deixar de fazer. Então é um pouco disso que eu quero pensar com vocês através desse texto de Mateus, e talvez essa ideia de reflexão, de pensar no começo do ano, nessas datas marcantes, não seja tão cultural para alguns. Eu particularmente, dependendo, assim, às vezes virada de ano, dependendo do ano, tudo é normal, assim, ano que vem continua o mesmo serviço, o mesmo estudo, as mesmas coisas, às vezes aparentemente não muda muita coisa. Mas a minha irmã que mora ali no Rio, a Mari, ela sempre tem essa cultura de, nessas datas marcantes, fazer uma coisa toda assim reflexiva, de começar um dia, hoje é 1º de janeiro, faz um negócio até meio cinematográfico assim, parecendo que vai começar uma coisa super diferente. Mas eu acho que isso é importante, é interessante, e a gente vai utilizar desse nosso, basicamente, segundo domingo do ano, mais ou menos, né? Para refletir um pouco sobre essas situações e para fazer, tal como a Mari, pensar um pouco sobre esse ano que se inicia, esse ano de 2024. E também refletir um pouco aquilo que a gente já fez no ano passado, se a gente vai realmente manter alguns costumes, manter alguns hábitos, manter algumas atitudes, ou mudar, renovar, criar novas coisas. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso e a gente vai utilizar como base o nosso texto de Mateus 15. A reflexão que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã é exatamente isso. Por que a gente está aqui nessa manhã? Né? Não é uma questão filosófica da vida, da existência, da natureza, mas por que eu estou aqui na PIB Moreira César, sentado nessa cadeira? Por que eu vim aqui? Talvez, pode ser que você diga, eu tinha cash para estar na praia, ou para estar viajando, para estar em outro país, né? Era o que tinha, eu vim na igreja. Ou então você pode ter uma outra resposta sobre isso, mas de alguma forma o pano de fundo que eu quero trazer para os irmãos é essa reflexão. Por que eu estou aqui? Tal como nesse texto que a gente vai ler, vamos ver diferentes pessoas em diferentes colocações, diferentes posições, e que estavam em um determinado local, em um determinado momento, em uma determinada página da nossa Bíblia, da história do cristianismo. Em o texto de Mateus, capítulo 15, versos 1 ao 20, ele diz o seguinte para nós. A minha versão é da NVI, mas eu vou ler aqui embaixo para não me perder naquelas letrinhas. Diz assim: então, alguns fariseus, mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? E Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus
Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E aí Jesus continua ali no verso 10. Jesus chamou para si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe se os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu no verso 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Oremos a Deus. Senhor, obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado pela tua santa palavra, Pai, que hoje nos é conduzido. Obrigado, Senhor, por aquilo que nos foi revelado através do teu Espírito Santo, pela salvação em Cristo Jesus. E por neste momento podemos refletir um pouco mais sobre a tua palavra, podemos nos debruçar um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a viver e a aplicar os teus ensinos. E nos conduz, meu Pai, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, nesse texto que nós lemos então, de Mateus 15, nós temos ali diferentes ouvintes, diferentes públicos que estão envolvidos nessa situação do problema. E nós temos ali identificados na primeira imagenzinha o primeiro grupo a qual Jesus fala com eles, que seria o grupo dos fariseus, dos mestres da lei. O segundo grupo, a qual posteriormente Jesus dirige a palavra, é o grupo daqueles denominados multidão, aquela galera que está ali perto, vendo o que está acontecendo. E o terceiro grupo, a qual no final do texto, uma conversa mais individualizada, o grupo dos discípulos. E basicamente através desses três grupos, a gente vai refletir um pouco nessa manhã e vai, de alguma forma, linkar essa ideia com o tema da nossa reflexão, o Evangelho não é para todos, e ao mesmo tempo refletir por que nós estamos aqui. Então essa vai ser a nossa caminhada nessa manhã. Bem, basicamente aqui nos primeiros versos, nós temos o grupo dos fariseus. Às vezes a gente se depara com alguns termos, alguns grupos, e a gente fica meio perdido. Mas esse cara surgiu? Quem faz da vida? Bem, basicamente os fariseus são um grupo de religiosos daquele período. Eles surgiram mais ou menos uns 2 séculos antes de Jesus vir. E eles são os caras que estavam de alguma forma reivindicando ou estavam ali defendendo a questão da Torá. E eles eram até um pouco quanto extremistas desses textos. Então eles vêm aqui nesse texto, eles falam sobre essa questão da lavagem das mãos, da purificação das mãos para se alimentar e tudo mais. Assim, então os fariseus são um grupo de religiosos, de alguma forma extremistas dos textos lá da Torá. Eles tinham uma forte influência dos rabinos. Aí você fala, tá, eu não sei quem são os rabinos, né? Não tem lá, quando você lê o começo da Bíblia, fala assim, tem o sacerdote, tem o rabino e tem o levita. Você não vai encontrar o rabino ali. Mas, basicamente, o rabino, ele era uma pessoa dentro ali da cultura judaica, dentro do cristianismo naquele momento, responsável por explicar os textos. Então, você tinha ali os sacerdotes que cuidavam da cerimônia do templo, e você tinha os rabinos, que eram responsáveis por explicar, tipo os professores, assim. Só que aí, os fariseus, que eram influenciados por esses rabinos, também acabavam adquirindo, através destes ensinos, alguns conhecimentos que eram mais culturais, bíblicos, naquele contexto em que eles viviam. E de alguma forma, isso que
lá dentro das cerimônias que eram realizadas no templo, antes de você realizar o sacrifício, antes de você fazer toda aquela participação, você tinha ali um momento, uma preparação, uma purificação, que não tinha nada a ver, diretamente dizendo, com comer com a sua família, comer junto com seus amigos, comer junto com os conhecidos. E é nesse contexto que os fariseus, eles apresentam essa indagação para Jesus, aos seus discípulos. Então, lavando a mão antes de comer, mas pensando naquele contexto mais cultural do que propriamente dito numa questão de purificação pessoal ou algo do gênero. Então a gente tem aqui os fariseus, neste contexto, relacionados diretamente com a influência dos rabinos e que traziam muito dessa questão dos costumes históricos daquele momento e que tentavam, de alguma forma, defender isso, esses costumes, esses usos e costumes, como a gente tem o costume de dizer às vezes. Aí eu trago uma pergunta, que não necessariamente há de ser respondida aqui entre nós, mas só para a gente pensar, poxa, isso é naquele tempo, lá com Jesus e tudo mais. Mas será que hoje em dia a gente não encontra também essa espécie desse grupo dos fariseus dentro das nossas igrejas, esses de alguma forma extremistas dos textos, mas que estão ali pensando mais numa questão bem mais teórica do que numa questão prática, do que os textos dizem para nós, do que a gente tem para aprender com a palavra de Deus, do que Jesus ensinou. E aí a gente pode ser que sim, pode ser que não, pense, reflita e lembre-se de algumas situações a qual nós já vivemos, já vivenciamos ou conhecemos de pessoas com características tal como essas, que às vezes têm uma voz mais de julgamento ou de indagações quanto a certas situações, mas que ao você analisar com mais cautela, analisar com mais calma, a pessoa está defendendo muito mais apenas um ideal, apenas uma ideia, apenas uma característica, apenas um parecer e não propriamente dito uma coisa mais prática, uma coisa mais aplicável e que até mesmo com essa situação, com esse costume, acaba fazendo uma troca das ideias, Propriamente Jesus diz um pouco mais à frente ali no texto, vocês estão indagando sobre isso? Jesus, de uma maneira muito clássica, responde com uma pergunta, mas da mesma forma, vocês não estão ensinando, se você faz alguma coisa no templo, você está livre de alguma forma fazer alguma coisa em prol da sua família, em prol daqueles que estão mais próximos a você? Isso daí também não está contradizendo a palavra, não está contradizendo o Evangelho? E aí a gente não tem nenhuma resposta, mas a partir deste momento, Jesus meio que troca a cena, troca o quadrinho ali, e ele começa a falar com um segundo grupo que nós temos ali, que é o grupo da multidão. A multidão, ela é um colorido de pessoas, e a multidão a gente não tem exatamente quantas pessoas eram, a gente consegue ter algumas ideias. Por exemplo, ali em João, no capítulo 6, a gente vê a primeira multiplicação dos pães. Ao final dessa multiplicação, é registrado ali que aproximadamente quase 5.000 pessoas foram alimentadas na multiplicação dos pães. Um texto mais à frente, lá em Atos capítulo 2, que vai falar sobre a noite de Pentecostes, depois que acontece ela e muitas pessoas que estavam visitando, que estavam próximas, foram tocadas pelo Evangelho, fala-se ali de uma conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. Então, quando se fala de uma multidão, não é meia dúzia de galera que é assim, 200, 300, não, é muita gente. Se a gente tirar uma média ali, 5.000, 3.000, pensa que tem uns 4.000 ali, essa multidão junto com Jesus, esse 4.000 é gente pra caramba. Uma das escolas que eu trabalhei, se juntasse o público da manhã com o público da tarde, deveria dar umas 1.200 adolescentes, crianças, e achava aquilo muita gente. Se era no intervalo da manhã, que era ali umas 900 crianças, 1 milhão de pessoas, meu Deus do céu. Aí quando você junta isso, multiplica por muito mais, é gente pra caramba.
estava lendo lá no começo da Bíblia que fala o povo de Israel, não sei quantos homens. Eu falei, quanto que isso dá? Vou multiplicar aqui meio a meio, homens e mulheres. Eu percebi mais ou menos que o povo de Israel tinha uma população parecida com a população de Campinas. Então era gente pra caramba. Só que o espaço geográfico não era espaço de Campinas, era um espaço bem menor. Então pensa, tipo a China multiplicada, assim, uma população muito grande. Então a gente tem ali alguns números só para a gente entender que era muita gente. Agora, não sei dizer para vocês, como 20 mil pessoas ouviam um cara sem microfone. Aí, um dia a gente pergunta, fala, meu Deus, que loucura que era essa? Eu não sei se eu te atrapalhando. Uma amiga minha que foi a Israel tinha essa dúvida. E ela foi num ponto de excursão e ela falou que exatamente a geografia do local fazia com que uma pessoa posicionada no centro mais ou menos dessa arcada que falava e você ouvia muito mais longe, né? Mas parece que no Antigo Testamento a prática era que falava para alguém, que comunicava para alguém. Mas existe esse mistério mesmo, né? Da voz atingir uma distância muito maior do que a gente fala pela posição que ele se colocava, quem falava num contorno de praia ou algum formato de anfiteatro que amplificava o som. E até pegando um link com o que o Marco falou, né? Se a gente for naquelas igrejas mais antigas, cujos telhados são mais abaulados, você fala ali, todo mundo te ouve, né? É um espaço bem mais confinado, mas isso acontece com a questão do eco, etc e tal. Mas vamos pensar que tinha muita gente lá. E quando você tem muita gente, você acaba tendo um colorido muito grande de pessoas. E esse colorido é de diferentes públicos, os quais em alguns momentos a gente se depara no texto bíblico, né? A gente vai ver ali em alguns momentos em que os evangelhos vão falar que às vezes os parentes de Jesus estavam ali no meio, né? A mãe de Jesus, seus irmãos, né? Jesus meio doido assim, meio de casa errante para pregar o evangelho. A família ficava assim, esse cara é meio doido, bicho. Ou então os próprios discípulos estavam ali, muitos curiosos estavam ali, pessoas de alguma forma relacionadas à cultura judaica, ao judaísmo estavam ali. Muitas pessoas sabendo que Jesus operava milagres de cura, estavam ali também, seja por algum problema que a pessoa tinha, alguma doença, alguma enfermidade, ou seja por conhecer alguém que Jesus curou. Ah, Jesus curou meu primo, pô, lá conhece esse Jesus daí, pô, curou o primo dele. Será que não tem um dinheiro para mim, alguma coisa assim, uma cura para alguma coisa que eu estou precisando? Então você tinha diferentes pessoas com diferentes idades. Tinha crianças, tinha jovens, tinha adultos e também com diferentes ocupações. Os textos bíblicos também vão nos indicar isso. A gente pode pegar alguns exemplos. Por exemplo, ali Zaqueu tinha uma determinada profissão, estava ali através do texto de Lucas 19 querendo ouvir da palavra de Deus. Ou então a mulher do fluxo de sangue em Mateus capítulo 9 também estava ali no meio. E outros demais exemplos e até algumas situações que a gente não conhece, que o texto não nos é explícito, mas que estavam ali, né? Que conviveram de alguma forma indiretamente com Jesus. Essa é então a multidão, talvez um pouco diferente dos nossos contextos. Hoje em dia a gente tem muito mais costume de se agrupar por gostos, por preferências, né? Às vezes você vai numa igreja que a gente diz uma igreja mais tradicional, você vai ver ali algumas características, aí você vai para uma igreja um pouco mais radical, e aí você vê outra característica, algumas igrejas um pouco mais worship, você vê outras características. Pensa então que ali 5, 15, 20 mil pessoas, não dava para todo mundo ser igualzinho, todo mundo ser do mesmo jeitinho, mas você tinha a maior galera ali. E aí no mesmo formato que eu de alguma forma indaguei vocês anteriormente, eu trago essa indagação novamente a vocês. Será que hoje em dia, dentro do nosso convívio, dentro de nossas igrejas, a gente também encontra uma multidão? Como assim? Uma multidão da mesma forma ali, de curiosos, de pessoas que estavam ali, porque fulano ali, eu vou também. Então é uma questão meio cultural. Por que você vai? Não sei. Não tem muito o que fazer. Domingo de manhã eu já não assisto mais Siga Bem Caminhoneiro, ou então eu não sou muito fã de Fórmula 1, então eu vou assistir
igreja, né? Um negócio assim, espiritual, uma coisa assim diferente. Ou então, sei lá, passando por uma situação, problema, e eu ouvi dizer que se eu for na igreja, vai resolver, né? Jesus curar as pessoas, vou lá para ser curado, para ter a resolução dos meus problemas. E existem pessoas que estão dentro das igrejas, frequentando as igrejas, multidões, com diferentes perspectivas, com diferentes interesses, às vezes, gostos pessoais, datas especiais, às vezes no Natal, no Ano Novo, do culto de ceia. Tem algumas igrejas que parece que o culto de ceia diferentão assim e tal, e daí enche de gente que você não tem espaço para pôr o povo. E aí depois no outro dia, um culto normal, no dia da semana, aquele índice é bem diferente, é bem menor. Pessoas com necessidades específicas. Estou passando por um problema e eu acho que eu tenho que voltar para a igreja. É culpa disso. Parei de ir na igreja, minha avó dizia, está doente porque você não vai na igreja. Ou então, porque é uma mera cultura, faz parte da minha cultura ir lá. Porque meu avô ia, minha avó ia, meus pais iam, né? Eu não quero ser a ovelha negra que não vai na igreja. Então eu vou na igreja também. E aí você encontra, então, na contemporaneidade, nos dias atuais, da mesma forma como no tempo de Jesus, a multidão, as pessoas que estão ali por diferentes interesses, mas às vezes interesses que não são exatamente os interesses que elas deveriam ter, os motivos, as razões pelas quais elas estão aqui. Tal como nós, na primeira igreja batista em Moreira César, ou em qualquer outra igreja, elas estão ali, mas se alguém convidar assim para um negócio mais legal, aí ela fala, acho que vou, né? Sei lá. Ou então, acho que eu vou continuar dormindo mesmo, não vou nada não. Por fim, o terceiro grupo a qual Jesus conversa ali é o grupo dos discípulos. E é interessante a gente analisar que esse grupo dos discípulos também tinha alguns subgrupos, né? A gente fala discípulos, às vezes a gente até pode de alguma forma confundir ou ficar meio na dúvida quem eram os discípulos. Os discípulos eram os 12 ou eram mais do que os 12? Os 12 discípulos, apóstolos, quem é quem? Bem, basicamente, os discípulos eram a galera que seguia Jesus bem mais de perto, que não eram especificamente somente os 12, tá? E que tinham algumas funções específicas. Eles, além de ouvirem aquilo que Jesus falava, eles também anunciavam aquilo que Jesus falava. Eles eram os caras que trabalhavam com Jesus, que serviam junto com Jesus. Aí a gente vai ver ali no texto de Lucas, capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos em pequenos grupos para pregar o Evangelho, nós temos ali um número de aproximadamente 72 pessoas. Então eram muito mais do que apenas os 12. Mas, dentro desses subgrupos, a gente também tem os 12, escolhidos por Jesus ali, que nós denominamos apóstolos. E até se a gente for pensar, nos últimos anos aí, hoje eu não sei mais se está tão latente quanto alguns anos atrás, mas a gente teve um ressurgimento dos apóstolos no meio congregacional, no meio das igrejas. Quando a gente se depara biblicamente com as características, ou porque fulano é um apóstolo e Beltrano não é porque ele tem mais dinheiro, tem uma posição social diferente. Mas eles eram apóstolos porque eles foram escolhidos especificamente por Jesus. Jesus escolheu eles para serem ali pessoas enviadas especificamente por eles. Enquanto os discípulos, eles vieram até Jesus sem uma escolha, um chamado nominal, mas que também trabalhavam em prol da obra de Jesus. Estavam continuamente ali com Jesus. Então, discípulos, até mesmo nós somos, que ouvimos o chamado de Cristo e que pregamos esse chamado, que anunciamos esse chamado. Ou será que não somos? Fica aí uma dúvida, somos ou não somos discípulos? E apóstolos não, apóstolos eram aqueles 12 escolhidos. Temos ali o caso de Paulo, que até no texto ele disse que como um chamado fora do tempo, mas que tinha ali um chamado específico, uma revelação específica para aquele momento. Hoje em dia, eles são
pessoas históricas as quais lembramos, as quais aprendemos junto com eles. Mas acabou, não tem mais apóstolo, tem os discípulos. Nós somos discípulos e especificamente ainda a gente tem um terceiro subgrupo, que é o pessoal ali bem mais próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Em Mateus 7, são chamados especificamente ali para verem a transfiguração de Cristo e tudo mais, e eles ali tinham um convívio bem mais próximo. Mas de alguma maneira geral, os discípulos eram aqueles que aprendiam, mas ensinavam, praticavam, viviam, e que estiveram em momentos cruciais da trajetória de Jesus. E aí, novamente eu pergunto para a gente refletir: será que ainda existem discípulos dentro das igrejas, dentro dos ambientes cristãos? E são em cima desses três grupos que eu quero pensar brevemente com vocês aqui, do meio para o final, para a gente refletir sobre esses três grupos e de nós somos, ou onde estamos, a qual grupo nós pertencemos, a qual grupo as pessoas ao nosso redor pertencem. Será que a gente pertence àquele grupo dos estudiosos, a galera, lê, vira de ponta cabeça, vira do lado, sabe, um monte de idioma, um monte de coisa assim, mas só sabe também, né? Porque se a gente for pensar, existem estudiosos, filósofos de todos os tamanhos, gêneros, idiomas, formatos, seguidores ou não, influencers ou não. A gente tem aquele grupo dos estudiosos, e hoje em dia a gente tem até um grupo específico de estudiosos, que para alguns é o grupo mais complicadinho da atualidade, que é o grupo dos coaches, né? A galera que sabe, e tal, mas ele só sabe, ele explica muito bem. Agora, o outro lado da moeda é um pouco diferente, né? Então a gente tem esse grupo dos estudiosos, hoje em dia, tal como na época de Jesus. A gente também tem um grupo dos ouvintes, que é a galera que faz volume, que faz ter gente, né? Que tá ali, ouve, é legal, confirma assim, é que nem naquela aula chata da faculdade, tinha uma técnica que ensinaram os alunos do semestre seguinte, falam, aula de fulano, confirma sempre, assim. Independente do que esteja falando, a professora sentada, porque na didática você não pode dar aula sentada. Verdade, mas a senhora está sentada, não faz muito sentido. E aí tem a galera que faz volume, mas que só está ali para ouvir mesmo, participando, é cultural aquilo. Se você até indagar ela, por que mesmo que você está? Sinceramente eu não sei, mas é diferente, é legal, assim, tem um movimento, uma galera, dá comida no final. Por que eu não estaria ali, né? Eu sei. Vai que não, na melhor das hipóteses, sobra um milagre para mim, alguma coisa assim. Então a gente tem também esse grupo dos ouvintes, e tem um grupo específico, que é o grupo dos servos, daqueles que estavam ali, que ouviam, que estudavam, mas que viviam, que aplicavam aqueles estudos, que aplicavam aqueles conhecimentos. E aí você pode falar, meio na dúvida, eu não sei quem eu sou. Bem, como que eu posso saber, como que eu posso refletir sobre quem eu sou, quem sou eu? A gente pode pensar até mesmo que a gente já estudou nos últimos tempos, que a gente tem estudado desde o ano passado, ali no Mateus, mais ou menos capítulo 5, também está próximo em Lucas 6, que são as bem-aventuranças, que vão apresentar diferentes características daqueles que foram salvos. Se a gente pensar em mais ou menos, a gente tem umas 9 bem-aventuranças, ou, dependendo da sua tradução, felicidades, né? Felizes os que... Então a gente tem ali 9 características daqueles que foram salvos. Lembro até na aula de EBD junto com jovens, que eu falava, gente, essa parte das bem-aventuranças não é assim, checklist para ser salvo. Se eu fizer isso, fizer esse outro, olá, ganhei meu bloquinho no céu. Não, isso são características daqueles que já foram salvos, daqueles que já foram alcançados por Cristo. E aí, continuando, e é o que a gente tem basicamente terminado nos últimos tempos, a gente tem a continuidade ali no texto de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, onde Jesus ainda está naquele contexto do Sermão do Monte, mas agora ele vai apresentar ali mais ou menos umas 18 lições sobre
sobre os comportamentos daqueles que servem a Cristo. Em suma, as duas situações das bem-aventuranças ou desses diferentes ensinos, elas vão apresentar essas características, esses comportamentos daqueles que servem a Cristo, daqueles que foram alcançados por Cristo, daqueles que, como o nosso texto de Mateus 15 fala, tem ali as suas transformações, as suas características, mas que são de dentro para fora, que são de coisas que vêm do coração. É exatamente por isso, por pensar nesses três grupos e pensar nessas características daqueles que foram alcançados por Cristo, que eu trago essa pergunta, essa indagação nessa manhã para vocês, essa reflexão. O Evangelho não é para todos, mas por que ele não é para todos? Assim que nem aquele mercado, para todos. O Evangelho não é para todos porque nem todos estão dispostos a se arrepender. O Evangelho não é para todos porque nem todos estão dispostos a renunciar. Ele não é para todos porque nem todos estão dispostos a se entregar, não estão dispostos a serem ajudados. Isso é estranho, mas isso é real. Existem pessoas que não estão dispostas a serem ajudadas. Existem pessoas que não estão dispostas a renunciar a certos privilégios, certas situações, certos costumes, certos hábitos em função do Evangelho. A gente pode pensar dois exemplos bíblicos, mas dos quais a gente tem muitos outros na Bíblia ou fora dela. A gente vê ali, bem próximo a Jesus, o exemplo do jovem rico. Mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? Os 10 mandamentos? Não, esse é fichinha. Isso aqui, balela, já fiz. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, cola comigo. Sei não, Jesus, vou vender tudo que eu tenho? Aí complica meu lado, né? Aí não vou ter nada, como que vocês não têm nada? E aí o jovem fica triste e vai embora, porque ele não queria renunciar, ele não queria vender tudo que ele tinha. Ele queria ser um estudioso, fiz cumprir nota 10, mas o cara não tem a prática, não tem a coisa de uma maneira mais vívida, não é realmente aplicável na vida dele, só foi um monte de regrinha. É que nem tipo assim, para virar ali eu tenho que dar seta, acontecer isso, radar de velocidade, eu tenho que diminuir. Ele seguia as regras certinho, de cabo a rabo, mas que no final das contas era só um mero cumprimento de obrigações. Ele era bom em cumprir as coisas, né? Um funcionário excepcional, mas que não realmente, como a gente diz assim, entre aspas, eu tinha camisa da empresa. Ele só seguia as regras, para ele tanto faz, tanto fez. E a gente também tem um exemplo um pouco mais à frente de Ananias e Safira. Eles vêm lá, fulano vendeu e deu dinheiro para a igreja. Quando vendeu o terreno, a gente divide meio a meio, faz a poupancinha aqui e o restante a gente dá na igreja e fala, o nosso terreno valia tanto e a gente está aqui dando dinheiro integralmente para vocês. E aí os apóstolos ali observam aquilo, Deus revela o coração deles e eles falam, por que vocês estão mentindo? Primeiro, a gente nem pediu o dinheiro de vocês. Segundo, se quisesse dar 10%, 15%, 100%, aí é contigo com Deus. A gente não tem nada a ver com isso. Mas eles não. Eles queriam uma aparência, eles queriam fazer igual fulano, mas não totalmente. Eles só queriam os holofotes na informação. Eles também não estavam dispostos a abandonar aquela ganância, a abandonar aquele sentimento ou aquela necessidade de receber aquele vislumbre, de receber aqueles holofotes. Por isso eu digo nesta manhã que o Evangelho não é para todos. Embora Jesus estivesse envolto ali com diferentes grupos, esses grupos que estavam ali tinham interesses diferentes e tinham corações distintos que refletiam em suas atitudes, refletiam em seu modo de caminhar. E aí, nós pensando um pouco sobre isso, de alguma forma caminhamos para o final da nossa reflexão nesse sentido, de que nem todos
aceitam ser ajudados. O Evangelho não é para todos, porque embora o Evangelho seja um caminho de vida eterna, um caminho para o caminho correto, agora é meio redundante, mas o Evangelho é esse caminhar constante que a gente tem que fazer, mas que tem que tocar no nosso coração de uma maneira que nem todos os grupos estão dispostos, que é a questão da renúncia, que é a questão do servir. Muitas das vezes nós até gostamos de estudar, gostamos de aprender, gostamos de ler. Diferentes filósofos também fizeram isso, e nem por causa disso eles eram cristãos. Podemos pesquisar, quer seja na atualidade, na antiguidade, pessoas que sabem a Bíblia detalhadamente, muito mais do que qualquer um de nós, que já leram infinitas vezes em português, inglês, grego e hebraico a Bíblia, mas que fizeram aquilo por mero interesse de conhecimento e que não estavam dispostos realmente a se entregar àquilo que Jesus tinha. Ou então pessoas que estão ali seguindo e vêm e vão, e até mesmo em Mateus, isso, se algumas classes já estudaram, algumas ainda não, no finalzinho do capítulo 7, nós ainda iremos estudar, então não percam as cenas dos próximos capítulos. Jesus fala assim na questão da árvore e dos seus frutos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: não os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então ali nós vemos uma multidão, pessoas que até estavam próximas, no convívio mais direto, até faziam as coisas, mas novamente não tinham aquela mudança, não tinham aquele real sentido das coisas. E tanto aqui em Mateus capítulo 7, quanto no texto que nós vimos de Mateus capítulo 15, e dentre outros textos, nós vemos essa transformação que o Espírito Santo de Deus faz nas pessoas de dentro para fora. Não é nada que eu vou fazer e aí eu vou mudar, ou que eu vou de alguma forma ser e aí eu vou mudar. É uma coisa que me transforma, que me molda, que me muda de dentro para fora. E a partir desse tocar de Deus, a partir disso é que nós somos transformados. E a partir disso, dessa transformação interior para o exterior, que nós conseguimos nos localizar nesses três aí distintos grupos que eu escolhi para essa manhã, mas dentre tantos outros grupos que estão presentes, que estiveram presentes e que estarão presentes dentro do nosso convívio de pessoas, mas com interesses diferentes, interesses às vezes de fora, interesses de querer ser conhecidos, interesses de querer ser reconhecidos, mas que às vezes, ou até mesmo dificilmente, estão com seus corações transformados, com seus corações verdadeiramente entregues a Deus. E aí nós encerramos a nossa conversa, a nossa reflexão com uma interrogação: qual desses grupos eu pertenço? Qual desses grupos de alguma maneira eu pertenci no ano passado e quero nesse ano de 2024 também pertencer? Será que algumas atitudes as quais eu realizo, eu continuarei a realizar? Alguns costumes aos quais eu tenho, eu continuarei vivendo eles como meramente costumes? Será que eu continuarei vindo aqui compor a primeira igreja batista em Moreira César só porque é a melhor opção que eu tenho hoje pela manhã, ou porque realmente eu estou interessado, eu estou realmente motivado, eu realmente estou engajado de estar presente aqui, de realmente servir, de realmente fazer as coisas que agradam a Deus? E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer todas as vezes, ou todos os dias, em todos os momentos, que nós vamos pensar sobre as nossas atitudes. E aí, nós encerramos com a leitura qual eu farei para vocês, ali no livro de Jó, no capítulo 42, desde o finalzinho, né? A gente vê toda a situação, Jó para lá, para cá e tudo mais, né? A gente vê o começo de Jó, Jó é um cara fiel,
por servir ali na igreja, né? Ele fazia sacrifícios pelos filhos dele, ele reconhecia que os filhos dele eram pecadores, faziam os negócios errados e tudo mais. E depois de toda aquela situação vivida por Jó, de tudo aquilo que ele passou, né? Que a gente poderia até olhar, pô, Jó era um cara muito exemplar, passou todas essas B.O., perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, etc e tal. Antes de tudo isso, era um cara super temente a Deus, fazia os sacrifícios. E ali, no último capítulo de Jó, capítulo número 42, ele diz o seguinte, que é muito impactante. Tão impactante que eu vou até fazer um exemplo antes de falar desse texto de Jó. Um dia eu assisti um filme, era uma animação, e aí nessa animação tinha dois personagens principais, que eram um pai, um caçador de lobos, e uma filhinha. E aí, essa filhinha tinha essa figura paterna como segurança, como proteção, porque era um assim e tudo mais. E aí, esse pai ele era submisso ao governo ali, e dada uma situação, um clímax do filme, né? Eles estavam caçando lobos e tudo mais. E aí a menina pergunta: mas por que você faz isso? Você não está vendo, sei lá, que os lobos são bonzinhos, os lobos são legais e tal, e papapá. E o pai dela fala que para mim é a frase que mais pegou no fundo do meu coração. Ele vira para ela e fala assim: eu faço isso porque eu tenho medo. Ele tinha medo dos servos dele, dos serviçais lá, dos líderes do governo lá, e por isso ele, aquela figura paterna de proteção, de segurança, fala: eu tenho medo. E aí, quebra a menininha, o pai dela, a figura de segurança, fala: eu muito fraco. E Jó, da mesma forma, essa figura de um cara zeloso, de um cara que serve a Deus, de um cara que cumpre todos os pré-requisitos, que passa por uma situação, um problema totalmente complexo, de perder os filhos, de perder todos os bens. Ele também, numa frase impactante, encerra o seu livro, dizendo assim, Jó respondendo ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos é frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó, essa figura tão temente, ele fala: eu te conhecia, é uma música que usa essa ordem das palavras. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E isso é impactante porque dentro desse contexto que nós temos aqui e dentro dessa pergunta que eu quero que vocês levem como uma reflexão, é sobre isso, sobre esses diferentes grupos, os quais compõem o colorido de nossas igrejas. Mas de qual grupo nós realmente pertencemos? Nós conhecemos ao Senhor de ouvir falar, ou os nossos olhos, de uma maneira ilustrativa, já viram ao Senhor? Ou as escamas dos nossos olhos já foram tiradas através do Espírito Santo? Então que Deus possa nos conduzir durante essa semana, possa nos conduzir durante esse ano com essa interrogação: Senhor, o que eu tenho feito é de um coração que realmente conhece ao Senhor, é de um coração que realmente serve ao Senhor, ou estou aqui meramente porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar, acho interessante a Bíblia, ou porque, sei lá, eu gosto de vir aqui, eu gosto das pessoas, ou estou disposto a servir, a viver realmente essa vida de renúncia, essa vida de entrega, essa vida de reconhecimento, tal como aquele pai, de necessidade, ou melhor dizendo, de fragilidade. Nós temos que nos abster do nosso ego, do nosso pecado e reconhecer essa nossa fragilidade, essa nossa necessidade de Cristo, essa nossa necessidade dessa transformação que vem de dentro para fora, do nosso coração para fora, assim como Jesus diz ali, explicando aos discípulos aquela parábola de Mateus 15. Que Deus possa abençoar os irmãos,
Eu agradeço a vocês que estiveram comigo essa manhã. Estejam conosco também. Logo mais à noite, teremos um convidado especial que também trará uma mensagem aos nossos corações. E antes de louvarmos a Deus, vamos orar a Deus e aí encerramos nosso culto com um louvor de gratidão. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinos, pelos Teus direcionamentos ao nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a viver cada vez mais a Tua palavra, a confiar cada vez mais no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ter os nossos corações guiados pelo Teu Espírito Santo e sermos transformados de dentro para fora. A termos um coração servo que entende a importância do Evangelho, que entende a importância de estar entre irmãos, mas que entende a importância de anunciar essa verdade, de viver de maneira prática essa verdade. Nos ajude, ó Pai, porque muitas das vezes o pecado dos nossos corações não nos permite enxergar isso, ou não nos permite, ou até mesmo não nos deixa reconhecer essas nossas fragilidades, mas que através do reconhecimento delas, tal como Jó, possamos conhecer ao Senhor verdadeiramente, além das palavras, mas através de nossas vidas. Assim nós oramos e a tudo entregamos, no nome de nosso Salvador e Senhor, no nome de